Continuando a nossa correção, a número 6, então, essa que pedia para a gente falar dos estados que não possuem litoral, que a gente já viu no mapa quais são, pedia também para vocês dizerem um problema relacionado a esse fato. E aí eu botei alguns problemas que vocês poderiam ter trabalhado. O primeiro problema é a limitação comercial, já que não é possível ter um porto marítimo. Lembrando que as maiores transações comerciais de produtos ocorrem ainda pelo porto, né? Então, um estado que não possui porto precisa ter uma boa rede de transporte ferroviário ou rodoviário para poder buscar os produtos nos outros estados, né? O clima também ele fica mais seco, porque a evaporação marítima não ocorre, né, nesses estados. Então, o clima fica seco e isso daí vai trazer uma consequência também aos problemas respiratórios, né? Lembrando que a evaporação é um dos principais fatores que leva à chuva, né? À precipitação. E aí a chuva, além da questão climática, além da questão de controle de temperatura, ela também vai ser responsável por baixar os níveis de poluição. Então, em lugares de clima mais seco, onde a gente tem uma menor quantidade de chuva, a tendência da poluição atmosférica é ser maior, já que as chuvas ocorrem em menor quantidade. E isso é muito comum em lugares tipo Brasília. Para vocês terem noção, em Brasília foi necessário criar o Lago Paranoá. Ele foi planejado, ou seja, ele é artificial e foi represado em 1959. Foi o represamento do Rio Paranoá e ele possui 40 quilômetros quadrados e 48 metros de profundidade. Um dos seus principais objetivos é elevar a umidade da cidade, que é naturalmente seca, e além disso também é também usado como um ponto turístico. Existem vários clubes ao redor do Lago Paranoá, onde as pessoas fazem diversas atividades, né? Canoagem, stand-up paddle. Então, além de ter essa questão aí de elevar a umidade, também oferece um lazer para a população, beleza? E aí nós temos uma imagem aérea do Lago Paranoá. Reparem que a cidade de Brasília, o Distrito Federal, é situado numa região de planície, ok? Lá na frente, quando a gente estiver estudando mais lá no segundo, terceiro bimestre, a gente vai falar sobre a importância de Brasília ser localizada numa região de planície, beleza? A questão 7, ela foi uma questão que levantou aí algumas dúvidas. E vocês vão ver como ela é muito fácil. Quais são os países que fazem fronteira com a Austrália? Lembra que eu pedi para vocês repararem bem a Austrália lá no mapa no primeiro vídeo? Então, pelo que a gente pôde reparar, nenhum país faz fronteira com a Austrália. E aí eu pedi para vocês explicarem esse fenômeno, né? O país ele é rodeado pelos oceanos Pacífico e Índico. E é importante a gente lembrar que a Austrália é o país com a menor dimensão continental. Ou seja, lembra lá que a gente falou que a Austrália, em dimensões continentais, é o menor continente do mundo e corresponde a cerca de 94% do território da Oceania. Os outros 6% são pequenas ilhas, como a Nova Zelândia e as Ilhas Fiji. Olhem o mapa aí da Austrália para ficar mais claro para vocês. Então, se a gente reparar, não existe nenhum país fazendo fronteira com a Austrália, ela não está colada a nenhum país, somente aos oceanos Índico e Pacífico, e ela corresponde aí a mais de 90% de todo o território do continente da Oceania. Os demais países que compõem esse continente são pequenas ilhas, ok? Questão número 8. Eu perguntei para vocês por que territórios como Alasca, Groenlândia e Havaí, e também a Guiana Francesa, são conhecidos como territórios ultramarinos. E aí eu busquei essa resposta em um site que eu vi que a maioria dos alunos buscou nesse site também.
E nesse site, o Escola Educação diz o seguinte: os territórios ultramarinos, também conhecidos como dependências, possessões ou territórios ultramar, são regiões geograficamente separadas da sede do país que fazem parte. Em sua maioria, são ilhas localizadas em continentes diferentes de suas nações comandantes. E aí a gente vai ter o seguinte: a Groenlândia, apesar de estar na América, ela é uma possessão, ela é um território ultramarino, ou seja, ela pertence à Dinamarca, que é um país pequeno, localizado na Europa, ok? Ou seja, a Dinamarca que está na Europa possui um território que está localizado na América, que por sua vez esse território é a Groenlândia. O Havaí também é um território ultramarino, pertence aos Estados Unidos, mas está localizado ali na região da Oceania. E a Guiana Francesa, como o nome já diz, pertence à França, mesmo estando localizada aqui na América do Sul. E aí vocês lembram lá do Mapa Mundi que a Guiana Francesa, inclusive, faz fronteira com o Brasil. Ou seja, se a gente pensar bem, o Brasil faz fronteira com a França, já que a Guiana Francesa pertence à França. A outra questão perguntava o seguinte: como classificamos as terras emersas? E aí a gente esgotou bastante isso nas aulas presenciais, né, que a gente teve antes dessa situação toda. Se vocês abrirem o livro na página 16, vocês vão encontrar a resposta. Então, as terras emersas elas se dividem basicamente em continentes e ilhas. E aí a gente já sabe que os continentes são grandes porções de terras emersas, ou seja, terras que não estão abaixo do nível do mar, né, que não estão abaixo das águas, são terras que estão acima das águas, são porções grandes, maiores do que a Austrália. Então, toda terra emersa que for maior do que a Austrália e for cercada de água por todos os lados, a gente vai chamar de continente. Uma ilha vai ser uma porção de terra emersa, cercada de água por todos os lados, que for menor que a Groenlândia. E um arquipélago nada mais é do que um conjunto, um coletivo de ilhas, né? Eu só coloquei arquipélago aqui porque no livro de vocês trabalha essa questão dos arquipélagos, mas de fato as terras emersas da Terra são classificadas em continentes e ilhas, ok? E aí tem uma relação bastante interessante que é importante a gente saber. As águas, no seu total, correspondem a 71% da Terra, e as terras emersas apenas 29%. Ou seja, a gente possui mais água do que terra no planeta Terra, beleza? E aí existe aquele trocadilho, né, bem antigo, que diz que, na verdade, o planeta Terra deveria se chamar planeta Água. Mas isso não quer dizer que toda essa água que a gente possui está disponível para o nosso consumo. E aí, se a gente pensar na distribuição da água no mundo, a gente vai ter o seguinte, que 97,5% da água do mundo é uma água salgada, ou seja, são os oceanos, né? E apenas 2,5% corresponde às águas doces. Sendo que, dentro dessa água doce, se a gente for dividir essa água doce, 69,8% é gelo, é uma água congelada, são as calotas polares ali das regiões polares, principalmente quando a gente fala de Antártica ou Antártida, o famoso Polo Sul. Outra grande porcentagem, 29%, são as águas subterrâneas, ok? Os lençóis freáticos, os aquíferos. 0,3% corresponde aos rios e lagos, que é a terra que a gente... Desculpa, que são as águas que nós consumimos, né? É a água que está disponível para o nosso consumo após o tratamento, é a chamada água potável para o consumo. E esses outros aqui correspondem também à água que a gente tem na composição do ar, né? A água em forma de vapor d'água,
aí dentro desses 0,9%, as cachoeiras também, beleza? E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima correção de lista. Qualquer dúvida, já sabem, me procurem no grupo ou deixa aqui no comentário que eu tento responder vocês.